E aí, meu amado? Prazer, Gerson. Tranquilo? E Graças a Deus. aí, rapaz? Fazia tempo que a gente não se via. Você tá com o cabelo um pouquinho mais branco de uns 6 meses pra trás, viu? Eu tava pensando também em usar máscara, né? Pra ver, vai que passa vírus por aí, né? Não sabe se é uma novidade, vai que tem alguma coisa, né? O vírus pode ser um outro vírus, né? Não esse aí, o Covid. E aí, como Então, você tá? mas ó, a vida vai passando, né, Gerson? Rapaz, Tem jeito, né? Deixei aqui o cavanhaque só para brincar um pouco. sim. O meu filho estava pedindo, ô pai, deixa aí para eu ver como é que é. Então eu aproveitei a quarentena, o tempo para deixar aqui. Estão bem? Sim, estamos bem, graças a Deus. Nos acostumando ao frio aqui de Atibaia. Atibaia é minha terra, é até ir para o norte, mas aí a gente fica desacostumado com o friozinho, né? Então Uhum. estamos reaprendendo. Mas estamos bem, estamos saudáveis, Deus tem cuidado de nós. Rapaz, você deixou uma bomba pro Isaías, viu? Aí falou, acho que ia ali, porque no ano que vem, ó, vai dar um negócio aí, eu vou deixar pra Não, Deus sabe o que faz, talvez está mais preparado que eu para assumir a bomba. E aí, como que vocês estão lidando com isso agora? Onde vocês estão no processo de ida para a Hungria, né? Aham. Onde por cento vocês estão aí de, de mantenedores, coisa do tipo? Em quais passos vocês estão para a Está Hungria agora? Estão dizendo que está tendo interferência um pouco no Eu tô, áudio. só tá um pouquinho, eu acho um pouquinho baixo, eu não sei. Tá um Mas pouquinho. E agora, melhor? melhor, só que não tão próximo agora, pode afastar um pouquinho. Pode afastar um pouquinho. Eu estava preocupado se esse fone. Se é que ficar sem fone é melhor? Podemos tentar, pode tirar o fone, talvez. Vamos fazer um teste. Como é que fica? Fica melhor? Fica melhor? Tá um pouquinho melhor. É mesmo? Ficou melhor? E é, tá melhor. Ah, ok. Vou falar devagar. Ok. Um amigo meu dos Estados Unidos escreveu assim: é o pior tempo para alguém levantar sustento, se preparar para ir para o campo missionário. E, mas, sem dúvida, né? O ano passado, depois que nós decidimos, com o coração apertado, deixar o Ministério do PV Norte, fomos muito abençoados em servir a Deus aí, e encarar esse novo desafio, uma nova realidade desconhecida para nós, e a necessidade de ter mais parceiros, né, no projeto. Nós havíamos planejado junho, lá no ano passado, né, acho que junho, que eu já comecei a divulgar depois que nós anunciamos para todo mundo, então eu comecei já a divulgar, correr atrás de parceiros, e aí planejamos junho, né? Porque no Uhum. hemisfério norte as aulas começam em setembro e vão até final de maio. Puxa, chegamos em junho, tem um bom tempo, dá para se chegar, se preparar, né? E aí começar. Aí, janeiro deste ano, eu pensei, não, junho está muito perto, preciso de mais mantenedores, mais parceiros. Aí, quando explodiu a pandemia, eu falei, agora, agora, ai, 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 eu escrevi uma carta, eu acho que foi em março ou abril, que dizia que eu sempre respondia a pergunta: quando é que vocês vão? Eu respondi: olha, o meu plano B é tal data, o plano A sempre é de Deus. E é interessante que eu disse isso antes mesmo de estourar a pandemia. E aí, então, em março, aquilo que aconteceu com muitas pessoas, né, e comigo também, quando explodiu a pandemia, começou mais aqui do Sudeste, né? O Norte sentiu um pouquinho mais, a onda foi indo, né? Aí eu falei, nossa, e agora?
quando é que vai abrir fronteira? Quando é que eu vou ter sustento? As igrejas cancelaram tudo, né? Eu já tinha igrejas agendadas para cada domingo, viagens, conversas marcadas, grupos pequenos das igrejas para visitar, tudo cancelado. Falei, agora, como é que vai ser, né? E aí bateu aquela incredulidade, né? Puxa vida, acho que não vai acontecer. Já é difícil sob condições quase normais. Imagina agora em algo que o mundo nunca viu, o mundo atual, né? A nossa geração nunca viu. E mesmo outros momentos da história são diferentes também. Mas olha, Deus tem sido gracioso e aqui e ali dando sinais de que está nos dirigindo. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus provedor, ele é o Deus presente. E então hoje é um milagre, mas nós estamos com 85% do que é necessário. E é um milagre. Eu tô assim, admirado da bondade de Deus, também dos irmãos, das igrejas. Ainda aguardamos o restante que ainda falta, mas estamos confiantes que se é do Senhor, Ele vai fazer. Sim. Richard, rapidinho, 2 minutos. Quem é você? Eu sou aquele que foi salvo pela graça do Senhor Jesus, e ele começou a construir em mim a compreensão da identidade que eu tenho nele, criado à imagem de Deus, salvo por Senhor Jesus, e no processo de restauração, aquela boa obra, conforme Filipenses 1,6, que começou em mim, ele continua. Às vezes quero resistir, resisto, mas ele é paciente, um professor muito paciente, perdoador, disciplina também, a fim de que, pela bondade dele, possa expressar ainda mais a beleza de Cristo em minha vida. Me deu dons para servi-lo. Depois da salvação, a segunda maior bênção foi um casamento. Minha esposa, Johanna, que admiro, que é minha amiga, minha companheira, minha auxiliadora, e com quem juntos estamos a refletir a imagem de Deus e servindo a Ele. E Deus nos deu 2 filhos, e a bondade de Deus em nos permitir tê-los, discipliná-los, discipulá-los, na expectativa de que possam ir mais longe do que estamos. E é isso aí. Não sei se eu consegui resumir bem. Aí você pastoreou em São Paulo por quanto tempo? Deus me salvou, mandou para o seminário. Terminei o seminário em 98, mas em 97 eu já saí do seminário, embora a formatura foi em dezembro de 98. Naquela época havia-se um ano de estágio antes da formatura. E aí Deus me deu uma experiência muito boa de ir para uma congregação numa cidade pequena, muito católica, muito fechada. E comecei solteiro, depois noivo, depois casado, 3 anos, né, à frente dessa congregação. Então, mistura de plantação de igreja, pastoreio. Aí eu integrei na equipe da igreja mãe, numa equipe pastoral, fiquei mais 4 anos. Aí sim, fomos para o norte do Brasil, fomos para aí, e aí ficamos 15 anos. 2 anos dos 15 estivemos envolvidos em outros desafios, mas ao todo 15 anos ligados com a Palavra da Vida, Norte. Pensando em missões, em chamado, como que você, dentro do seu testemunho, como que foi o seu chamado missionário? Gerson, foi muito marcante. Eu estava, não sei se dormindo ou acordado, e assim, na madrugada, um clarão apareceu, e eu ouvi uma voz, Richard. Não, nada disso, nada disso. Nada disso. Aí eu falei, não tinha ouvido essa história ainda, mas não é verdade. Se você ouvir, não é verdadeira. Cara,
Chamado, né? Quando ele fala de chamado, tem gente que vai para os dois extremos, né? Parece que tem que ter alguma coisa meio que sobrenatural, um sentimento, uma emoção, e outros vão muito para o outro lado que não tem nada, é mera decisão, e isso gera algumas polêmicas. A gente olha para a Bíblia e vemos que Deus chamou para a obra algumas pessoas, né? Moisés, Josué, os profetas, os apóstolos, né? Paulo, um deles. Mas no Novo Testamento existe chamada salvação, a palavra grega que mais se utiliza é kalel. Então, existe chamada salvação, né? Romanos 8, 29 fala isso, chamado, que foi chamado, também foi glorificado. Existe também o chamado santificação, né? A Bíblia fala, nós somos chamados a vivermos em santidade. Somos também chamados ao sofrimento. Vou até lembrar que o texto bíblico, e poucos lembram desse texto, de 1 Pedro, que diz que vocês foram chamados ao sofrimento. Ninguém gosta desse chamado, né? Então, é o chamado, assim, né, de servirmos a Deus. Todos nós somos chamados a servir a Deus, em vários tipos de circunstâncias, ministérios, mas aí Deus dá dons, né? Deus dá dom de ensino, dom de comportamento, dom da fé e etc. Da misericórdia e por aí vai, dando contribuição. É raro achar, né? Mas tem. Então, assim, eu creio que Deus vai dar um entendimento para a pessoa da direção pela qual ela vai servir a Deus. Vamos explicar isso um pouquinho melhor, né? Talvez a pergunta é, como é que eu sei que sou chamado? É isso? Não sou chamado? Primeiramente, como foi para você? Para mim... Aí depois a gente entra nessa outra pergunta. Tá, joia, desculpa. Para mim, começou com um desejo, né? Eu tinha ouvido o Evangelho, mas aí minha conversão se deu aos 17 anos, janeiro de 91, e Deus colocou em mim uma fome por Ele, pela palavra dEle, então eu trabalhava o dia todo, ia para a escola à noite, ensino médio, naquela época eu estava no primeiro ano ainda no ensino médio, estava atrasado, e aí, um desejo muito grande de ler a Bíblia. Eu não tinha internet para nos distrair, eu ia ler a Bíblia. E foi despertando em mim esse desejo por ministério, por missões. Mas eu não tinha. A minha compreensão era muito pequena, né? Muito imatura. Mas foi crescendo em mim esse desejo de servir a Ele, de levar a mensagem dele, de ajudar outras pessoas a saber da sua mensagem. E aí eu me lembro que por uns 3 anos, né, eu orava quase que todo dia. Senhor, como é que o Senhor quer me usar? Eu até me lembro que naquela época eu estava na dúvida, vou ser missionário ou eu vou para uma outra área? Eu pensei em ser militar, pensei em outras coisas. Mas então foi esse desejo. Então esse desejo surgiu e ele foi se desenvolvendo, foi ganhando discernimento, com a ajuda também de outros, né, líderes experientes, conversando comigo e tudo mais. Então, começou com um desejo, um despertamento, um desejo. A minha igreja, muito séria, então, pegava as escrituras, tinha conferência missionária, e teve uma conferência missionária que me marcou muito. Se não me engano, foi ou 91, 92, eu fiquei em pé no apelo missionário que o missionário fez. Você quer entregar sua vida para missões? Eu me lembro que fiquei em pé, mas sem muita compreensão, né, de toda a dimensão disso. Mas no meu coração, um desejo. Então eu não tinha entendimento de o que necessariamente fazer, muito menos onde, quando e muito menos ainda com quem. Né? Então foi assim, desejo, e aí foi se desenvolvendo e foi comprovando ao longo de vários anos, não foi algo da noite para o dia. Sim, foi uma compreensão a longo prazo. Né?
Que nem experimentando um pouquinho disso de novo, né? É, na verdade, de novo, mas na verdade nunca saiu. É muito interessante. Como pastor, eu sempre falei de missões, né? Eu cuidava do momento missionário da igreja, nós tínhamos no quarto domingo momento missionário, cuidei do conselho missionário, é, fiz viagens missionárias, enfim, né? Mobilizando. E então eu sempre tinha esse desejo, né? Essa disposição. E Johanna, quando se junta comigo, ela também o mesmo desejo. E na verdade, antes de ir para o norte, nós tentamos algumas possibilidades para fora do país e as coisas não aconteceram. E aí nós fomos para o norte. Deus claramente, hoje eu entendo, abriu para nós uma oportunidade aí no norte, porque enquanto nós servimos, nós também aprendemos, né? Então, o Senhor Deus queria nos ensinar algumas lições aí no norte. Mas eu fui para 2 anos. E eu me lembro no primeiro ano, um amigo de ministério, o Gerê, por exemplo, né? Falou assim, Richard, não vai não. No caso era a África, uma possibilidade. Não vai para a África não, fica aqui mesmo. Né? Porque eu ainda tinha, nos primeiros meses, aí, na Palavra da Vida Norte, eu ainda tinha uma certa expectativa, mas mais ou menos no meio do ano, alguma coisa assim, Johanna e eu chegamos à compreensão que devíamos focalizar aí. Tinha muito o que fazer, tinha muito o que aprender, e aí eu sosseguei quanto a procurar o campo. Mas, na verdade, para quem nos acompanha há alguns anos, acho que você, quando era aluno e agora como missionário, talvez percebia que eu falava de missões, desafiando, e Johanna também. Então, sempre uma certa inquietação, santa inquietação, não uma inquietação negativa, de crítica, não, uma santa inquietação de eu saí de onde estava, fui para uma outra região do país, e foi muito legal porque estive enquanto missionário, preparando missionários ou mobilizando para missões, aguardando o momento que o Senhor Deus colocasse para nós alguma coisa. Eu estou adiantando alguma coisa aqui, mas eu acho que é legal o pessoal ir ouvindo para ver como que a gente nunca tem toda a história pronta. A gente vai caminhando e Deus vai mostrando. Então, por exemplo, enquanto Palavra da Vida Norte e no meu ministério, eu tive convites para pastorear a igreja, né? Aí eu pensava assim, puxa, mas eu volto para a igreja? E se eu volto para a igreja, eu vou para missões depois? Eu vou conseguir? E eu confesso para vocês que, ao ser convidado para pastorear, ser líder de uma igreja, isso brilhou um pouco nos meus olhos, né? Eu gosto do ensino, para quem conhece, né? Eu gosto da pregação, eu gosto de mobilizar. E aí eu fiquei pensando, mas eu falei, não, eu vou dizer não, porque parece que eu ainda não cumpri algo que sempre esteve no nosso coração, de ir para missões, né? De ir para uma outra realidade carente do Evangelho e ter essa experiência transcultural. Então eu disse não. Interessante, quando eu disse não para o nosso último convite, logo depois, alguns meses, surgiu convite para esse novo desafio missionário. Entendi. Legal. Realmente, eu acho que a gente nunca deve fechar uma agenda, né? E fechar o nosso coração. Uhum. Pega e faz uma baguncinha boa, né? É. Mas legal. A gente vai falar muito sobre os passos práticos para quem está começando, né? Eu queria voltar uns 2 passos antes da pessoa começar, né? Então, assim, ela falou, foi na frente, levantou a mão, quero ser um missionário, quero... você já tocou um pouquinho nesse assunto, mas talvez uma coisa mais prática. Qual é talvez o texto bíblico, ou de acordo com o que você tem visto de muitos alunos até que vieram para cá,
como saber realmente se a pessoa, se ela foi chamada para missões, que ela não está se metendo em alguma coisa, numa coisa que ela, o coração dela jogou ela ali, uma coisa impulsiva, eu fui para emoção. Como discernir mesmo? Como uma pessoa pode discernir que Deus chamou ela para missões? Aí eu estou pensando mais no termo de missões de forma integral mesmo, né? Do missionário que vive de todo o seu sustento da igreja, de familiares, né? Como ela pode discernir se ela foi chamada por Deus para o ministério, né, de missionário? Talvez vamos começar definindo o termo missionário, né? Porque hoje em dia usamos o termo missionário e aplicamos em muitas coisas, né? Então vamos lá. Primeiro, todo crente deve servir a Deus, pregar o evangelho, né? Fazer discípulos, né? Contribuir, estar numa igreja local, enfim, todas as práticas da vida espiritual que temos em Cristo devemos ter. Agora vamos falar do missionário, que é aquele que vai levar a mensagem, vai levar a palavra. E aí pode ser homem, pode ser mulher. Depois, se der tempo, em outro momento, quais são alguns parâmetros para orientar as mulheres enquanto estão na linha de frente, né, pregando o evangelho, ou na plantação de igrejas, ou no apoio, né? Mas assim, então vamos lá. De fato, não deve ter aquela. Embora exista uma certa urgência na obra de Deus, mas Deus é o dono da obra, Ele está fazendo a missão. E é interessante que quando olhamos para a história, a gente vê como Deus trabalha a vida de várias pessoas até usá-las, Deus usar essas pessoas de maneira mais intensa, mais eficazmente, né? Moisés, quanto tempo durou? Né? Josué, aprendendo com Moisés. Davi foi ungido até de fato ser rei. Paulo, embora Paulo já pregou ali, mas no ministério que Deus ia conduzi-lo melhor, demorou um tempo. Né? Foi até mentoreado por Barnabé. Então, é preciso ter calma. Né? Então, eu diria o seguinte: primeiro discernimento é o desejo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, fala que quem deseja, né, quem deseja o episcopado, ou o ministério da supervisão, ou o presbiterato, ou seja, o ministério da palavra. Existem dons diferentes, né? Alguns podem ser mais pioneiros, vamos dizer assim, apóstolos, não apóstolos, 12, mas aquele mais do pioneirismo, né? Existe o profeta que traz a palavra de Deus, chama a atenção da igreja quanto à palavra de Deus, não o profeta como os do Antigo Testamento. Existem os evangelistas que esclarecem a verdade do evangelho. Existe o pastor que cuida das pessoas, né? Anda com as pessoas. Existe o mestre, aquele que esclarece a verdade da palavra de Deus à igreja, às pessoas. Né? Então, essa diversidade de funções. Mas eu creio que começa com o desejo. Então, a pessoa tem esse desejo, ele começa no seu coração, e é uma ação de Deus. Mas só o desejo não é o suficiente. Esse desejo precisa ter algumas demonstrações que podem ser confirmadas. Então, a primeira demonstração, segundo lá 1 Timóteo capítulo 3, é uma vida de qualificação. Né? Por isso que exige um certo tempo, porque dependendo da idade da pessoa, do momento em que ela está, às vezes ela não tem ainda uma certa maturidade, uma demonstração, uma condição de visualizar essas qualificações da sua vida, né? Irrepreensível, se é casado, marido de uma só mulher, né? Moderado, sensato, respeitável, enfim, toda essa qualificação. E por que Paulo colocou essa qualificação para Timóteo, para organizar a igreja, e para Tito também? Para que a igreja visualizasse que aquele homem tinha a qualificação para exercer essa função pode chamar de pastor ou de missionário, porque, na verdade, o missionário, se ele vai plantar a igreja, se ele vai treinar, ele vai levar a mensagem. O missionário,
O que é mais importante é levar a mensagem de Deus e a sua vida é uma demonstração concreta dessa mensagem, né? Então tem que ser alguém que precisa dessas qualificações. Então eu tenho o desejo, mas a demonstração na minha vida desse caráter, né, que reflete Cristo, a demonstração prática dessa conduta respeitável, não é acusado de má reputação, tem família orientada, sujeita a ele e tudo mais. Outro elemento, demonstração, é dom. Quem vai ser missionário da palavra precisa ter condição de ensinar, precisa, né, precisa ter condição de explicar a palavra. Agora, no campo missionário, há muitos outros tipos de trabalho, tá bom? Então, tem gente que vai para o campo missionário e às vezes não vai trabalhar mais nem de frente no Ministério do Ensino, vai ser mais bastidor. De qualquer maneira, essa pessoa precisa ter algumas qualificações, alguns treinamentos e também um reconhecimento da igreja. E aí que eu vou chegar. O que eu ia chegar é que também a igreja precisa comprovar isso, né? Não é a pessoa que se autodenomina, eu sou missionário, eu sou pastor. Ela pode expressar esse desejo, que foi o que aconteceu comigo. Então, comigo, pegando como ilustração, eu verbalizei esse desejo aos meus líderes. O que eles fizeram? Joia, Richard. Muito bom. Vamos acompanhar, né? Então, naturalmente, me envolvi com a igreja, dando aula de escola dominical para crianças, distribuindo folhetos na rua. Depois de um certo tempo, um líder da igreja andou mais perto de mim para me avaliar, para me acompanhar. Depois veio todo o tempo do seminário, depois pós-seminário. Então, ou seja, tem que haver essa demonstração. Caráter, conduta, capacitação espiritual, que são os dons, e confirmação da igreja. É interessante que Atos 13, quando tem lá, e é interessante que o texto fala, separa-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado, né? Mas espera aí, Paulo já não era chamado? Logo na sua conversão, o Senhor Jesus já disse para ele, né? Ele ia sofrer, ia levar a mensagem, mas o que é interessante é que o relato bíblico que serve de exemplo mostra que esses dois mestres, pastores, missionários, saem de uma igreja local, né? Isso serve para nós de um certo exemplo, né? Não é alguém independente que se levanta e vai, mas alguém que tá confirmado num corpo local, numa igreja local, sabe quem você é, tem tido tempo suficiente para observar, não é fogo de palha, que não é uma coisa que surgiu de imediatista, mas inclusive o pastor experiente, o que ele vai fazer? Vai testar. Né? Então olha, eu quero ser missionário na China, que joia. Olha, no bairro aqui, bem aqui do lado, nós temos um trabalho missionário, então você não poderia separar um tempo da sua semana e ir lá trabalhar com o pessoal e pregar o evangelho, cuidar das crianças? Não, mas meu chamado não é para cá, é para a China. Aí o pastor experiente vai dizer assim, meu amigo, se você não faz aqui agora, você não faz lá e depois, né? Então, eu coloquei vários elementos, mas para demonstrar que tem que ter essa comprovação, né? E é um testemunho interno, então a pessoa tem um desejo, ela tem uma disposição, mas só o testemunho interno, subjetivo, não é suficiente. Precisa ter o testemunho externo. Então, os líderes, a igreja. Seria muito bom se pessoas da igreja falassem assim, Gerson, cara, você já considerou ser um pastor, um missionário, um pregador do evangelho? Ô, fulana, você considerou ser uma missionária, levar a mensagem? Olha o que você faz. É interessante que uma outra observação importante é observar se aquela pessoa tem discípulos. Ela está evangelizando, ela está ensinando, tem pessoas que cercam ela, né? Ela já está reproduzindo. Então, tudo isso são indicações importantes
que vão amadurecendo ao longo do tempo, mas precisa ter elementos presentes ali logo no início. Sim. Desculpa, foi tão longo, mas... Perfeito. Então a pessoa foi chamada, ela entende que Deus a comissionou, Deus a chamou para o ministério. Só que aí a reação da igreja é ao contrário, né? Aí são duas perguntas, mas eu vou fazer uma só, né? A gente vai é o terceiro bloco, que é o lidando com a sua família e lidando com a sua igreja. Então, tem alguns casos que você vai falar e vai expor, e vai falar, e a igreja fala, nossa, legal, a gente vai dar uma carta branca para você trabalhar ali ou coisa aqui para a gente te experimentar. E a tua família também, nossa, que legal, você vai ser missionário. Como reagir quando a resposta é negativa por ambas as partes ou por uma das partes? Por exemplo, meus pais não são a favor, a pessoa é menor de idade, tem 16 anos, ou o pastor não foi a favor, ou os dois não foram. Que conselhos aí na sua experiência você pode dar para esse jovem que quer fazer missões, mas ele encontra uma barreira ou na igreja ou na sua família? Então vamos lá, vamos começar com a família, né? Então, esse depende, tem muitos desdobramentos, né? Se mora com os pais, se os pais são crentes, se um pai é crente, o outro, a mãe não é, etc. Então, há muitos desdobramentos. Mas, de forma geral, aquele adolescente, aquele jovem, precisa entender que está ainda debaixo de uma autoridade, né? São os pais, se é menor de idade, ainda mais sério, se ainda está debaixo da supervisão, do sustento dos pais. Então é preciso muita calma e não ir apavorado e ler na Bíblia lá, quem ama a mim, quem não ama a mim mais do que pai e a mãe não é digno de mim. Não, entenda bem. A questão não é a sua fidelidade ao seu Jesus. A questão é o seu ministério futuro. Então, eu diria que esse adolescente, esse jovem, deve orar muito e se verbalizar, encontrar uma resistência, ter calma, né? Dar tempo para Deus trabalhar a vida das suas autoridades. E Deus vai trabalhar. O Senhor Deus, ele dobra qualquer coração. Então, calma, muita oração. Às vezes, aquele jovem, ele vai precisar ajudar as pessoas a ter visão missionária, né? Ler biografia, contar história, dar testemunho, trazer informação, porque às vezes os pais reagem, minha filha, vai para onde? Né? E já constrói todo um cenário, vai morrer no campo, vai ser Marte, vai no fim do mundo, nunca mais vou ver, vai passar fome, né? Constrói todo um cenário, às vezes imaginário, não realista, e aí os pais têm que a reação, calma, muita calma nessa hora. Aos pouquinhos, vai fazendo o ministério, vai demonstrando a bondade de Deus, vai servindo na igreja local, leva o evangelho, muita oração. Então, vai aos poucos e Deus vai convencendo. E às vezes alguns falam assim, meus pais não deixaram ir para o seminário. O seminário é uma outra coisa. Você pode ter treinamento se os seus pais impediram você de ir ao seminário. Hoje, né? Na minha época não tinha nada do que tem hoje, de tantos recursos na internet, né? Tantos cursos até free, né? De graça. Então você pode obter muita informação, muita coisa, mesmo que você não vá a um seminário em paralelo à sua faculdade, paralelo ao seu trabalho, né? Dá para aproveitar muita coisa enquanto Deus está trabalhando. Agora, quando esse jovem já é adulto, já é independente, ok, eu acredito biblicamente que aquele jovem pode chegar uma hora e falar assim, pai, mãe, já faz tantos anos, X anos, né, que eu tenho esperado pacientemente, eu tenho falado isso, falado aquilo, chegou a hora, eu vou, né? Então eu não entendo isso como uma desobediência quando, talvez alguns discordem de mim, mas quando já é um jovem adulto, já é um jovem que não está debaixo da supervisão, do sustento. Agora, tudo isso com o conselho dos seus líderes espirituais, da igreja, né? Talvez alguma igreja
vai dizer não, enquanto os pais não autorizam, né? Mas eu diria, mesmo que aquele jovem não tenha a chance de ir, talvez, a algum lugar que ele entenda que Deus está direcionando, mas pode fazer o ministério onde está, né? Você pode, tem tantas coisas para fazer, tem tantas pessoas para alcançar, não precisa pensar alguma coisa lá e depois. Alguma coisa mais na família, Jéssica, que você acha que eu preciso? Mas realmente, só lembrando de casos, né? Eram mais pais descrentes mesmo, né? Ah, ok. Mas não, e na verdade alguns, eu lembrei até mesmo que são crentes, eu lembro que mesmo pai sendo crente dá uma segurada, né? Às vezes tem É, aquela questão de idade, missões, né? eu já aconselhei jovens que queriam ou ir para o seminário ou continuar, mas os pais queriam que fizesse a faculdade. Faz faculdade primeiro. E hoje em dia, a gente vai chegar lá para conversar mais sobre isso, eu diria, é muito importante. Deus usa tudo que nós aprendemos. Escolha bem o curso. Eu sei que às vezes tem pai, tem mãe que quer construir os seus sonhos na vida dos filhos, né? Quer projetar, às vezes, pais que tiveram frustrações na vida, não foram para alguns lugares, não fizeram os cursos que gostariam, né? E aí querem pressionar os filhos a atender os seus sonhos, né? Mas com muita calma, muita sabedoria, oração, não rebelião, né? Desobediência frontal, confrontativa. Mas então faz faculdade, vai ser útil, vai ser importante, faça bem feito, faça para valer, honre a oportunidade, o investimento. Eu conheço casos assim que o jovem seguiu a orientação dos pais, fez faculdade, falou assim, pai, mãe, terminei a faculdade. Agora eu queria seguir aquele projeto que eu tinha do treinamento visando o ministério. Os Uhum. pais disseram, tá bom, filho, você cumpriu o que nós combinamos, está liberado. E aí deu prosseguimento e continuou o preparo, né? A grande questão que ficou bem legal assim é a questão de não ficar parado enquanto você não tem um aval, né? Não, Eu é achei. claro, não. Aliás, essa é uma demonstração do chamado, né? Ou de que Deus tem colocado em você dons que tem a ver com esse tipo de ministério, né? Pensando no ministério missionário ou transcultural, da palavra, de levar o evangelho, né? De treinar pessoas, discipular pessoas. Então, você já começa onde você está. Evangeliza colegas de trabalho, colegas de faculdade, escola, vizinhança, né? Vai, vai. É como um líder disse para o Moody, né? Ele queria dar aula de escola dominical, se eu não me engano é o Moody. Ele falou assim, aqui não tem nenhuma sala para você, vai encontrar os seus alunos para ensinar. E foi o que ele fez. Vou atrás dos alunos, então, para ensinar. Então, vai, né? Faça o ministério. Igreja agora, né? O pastor, quando o pastor implica, às vezes também tem dois lados, né? Às vezes tem que, às vezes o pastor quer dar uma segurada mesmo, para até mesmo experimentar, né, o próprio vocacionado da igreja, né? Mas o pastor vai segurando, ou quando ele não, ou ele fala assim, não, missões não, esse negócio de missões não é para nossa igreja. Como lidar com essa visão de pastor aí? Primeira coisa que eu diria é muito importante o candidato a missões não ir independente. Ele precisa de uma igreja local. A igreja local é uma confirmação da direção de Deus, é uma retaguarda muito importante. Então, o jovem precisa entender que, de repente, ele vai ser um instrumento de Deus para que a igreja tenha visão, para que aqueles líderes ganhem visão. E quem sabe vai ser o primeiro missionário enviado à igreja. Então tem que ter calma, né? De novo, começa a fazer aqui o que deseja fazer lá. E às vezes a ação daquela pessoa naquela realidade vai dar uma demonstração de que, puxa vida, olha o que Deus tem feito por meio daquela pessoa. Olha os frutos do seu trabalho, do seu testemunho. Por que não enviar, né? Então, eu me lembro, por exemplo, que embora a minha igreja é uma igreja saudável,
é uma igreja com visão missionária, tanto é que o pastor da igreja, que era o pastor da igreja, chama-se Carlos Nogueira, ele era o pastor naquela época, trabalhávamos juntos, e hoje ele também está em missões. Mas, intencionalmente, eu divulgava missões na igreja, né? Nos momentos de missões da igreja, viagem missionária, conferência missionária, organizando, treinamento. Então, ou seja, eu tinha uma intenção um dia ser enviado, e fui enviado, graças a Deus, pela minha igreja, mas eu estava semeando, né? Semeando, não tinha resistência, mas estava semeando. Então, eu diria que esse jovem que encontra algum tipo de resistência precisa se perguntar por quê. É porque o pastor ou a igreja não concorda? É porque não está vendo na minha vida a vocação, né? A confirmação dessa direção de Deus? Então, como você falou, precisa de tempo, né? Para ser testado e ser evidenciado essa direção de Deus. Mas, vamos imaginar que tem feito tudo isso e não acontece. Ou, por exemplo, tem igrejas que às vezes têm uma visão mais específica, né? Ou seja, Uhum. se surgir qualquer candidato, a igreja já tem pré-estabelecido o campo, né? É esse campo aqui, vou só dar exemplos, né? Só os indígenas, só os ciganos, só o mundo muçulmano, só sertanejo, sei lá o que for, só a nossa cidade, né? Nós não vamos enviar missionários para ir para outros campos, é só a nossa cidade, o nosso bairro. Cidade precisa muito. Oi? Você sair da cidade, se na cidade precisa muito. Então, eu diria que depois de dar todos esses passos, oração, serviço, humildade, piedade, você submete, segue a orientação da liderança, ajuda a liderar a igreja na visão missionária. Mas se por acaso você tem uma convicção tão grande e que depois de todos esses passos a igreja não está confirmando, eu creio que não é errado, talvez alguns podem pensar diferente, eu creio que não é errado mudar de igreja. Então, vamos atrás de uma outra igreja local que aí vou precisar de tempo para a igreja me observar, para a igreja confirmar essa realidade e aí encontrar ali, né, uma igreja local para enviar. Na verdade, hoje em dia nós precisamos de muitas igrejas, né? Nenhum missionário, raramente o missionário hoje em dia irá para vários tipos de campo com uma igreja, né? Enviadora e sustentadora. Ela precisa de uma rede, né? Então, dessa procura, qual seria uma igreja que você se apresenta, você conversa com o pastor, coloca os pastores em contato, né? Uhum. Se eles tiverem essa disposição, se o pastor da igreja onde você vem tiver disposição, conversam. Não, nossa igreja não tem essa visão. É gente boa. Não, Gerson, não, gente boa, mas não é nossa visão. Então, com o tempo, aquela igreja, a nova igreja, vai absorver você, vai apoiar você e vai enviar você, né? Então, eu conheço um caso assim, né? Um missionário que estava na Tailândia e muito pouca retaguarda na igreja enviadora. Uma igreja conheceu ele, o convidou e ele veio, conviveu um bom tempo ali e finalmente enviou, agora sim, com uma boa retaguarda, uma igreja que conhece, que comprovou o caráter, a conduta, o chamado, a competência, para que aquele missionário e sua família pudessem retornar à Tailândia e dar continuidade ao ministério. Não sei se respondi. Isso mesmo. Vamos para o último bloco. Nosso tempo está acabando, passa rápido. No último bloco eu vou tentar juntar algumas perguntas. Então, o camarada foi à frente, levantou a mão,
falou que vai ser missionário, a igreja diz, ok, você vai ser missionário, agora a gente precisa preparar você. Qual escola de missões escolher? Tipo assim, não qual, o que tem que ter nela, o que é bom ter uma escola de missões, para que prepare ele realmente para o campo missionário. Quanto tempo eu acho que essa escola deve durar? 6 meses, 4 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí talvez no final você já pode entrar com... Porque ele vai precisar de um sustento para essa escola, né? Como então conseguir sustento, nunca levantou sustento, como é essa crise também de ser sustentado por outras pessoas, abandonar o emprego. Então, como deve ser essa escola? Que características deve ter uma boa escola de missões? Só falando, ó, IMPV, ele não está falando nada. Então, qual escola que deve ter, quanto tempo e o sustento, como viver pela fé, entre aspas. Todo mundo vive pela fé, né? Mas qual o sustento nesse sentido? Então, primeiro... 5 minutos. Desculpa? 5 minutos para responder tudo isso. O preparo, na verdade, só para dizer, Deus está preparando antes mesmo da pessoa ter a mínima ideia do que ela vai fazer, né? A vida inteira é um preparo. E muitas vezes nós só descobrimos depois a maneira como Deus já estava nos preparando. Na nossa família, vamos crescendo, nossa cultura, experiências, cursos, um monte de coisa. A pessoa está com desejo, está demonstrando um desejo, um despertamento de missões, né? Já começa a preparar, já começa a ler, já começa na internet, tem tanto o que fazer. Mas aí, ok, junto com a igreja, então eu diria que é muito importante que aquele candidato esteja conversando muito com a liderança da sua igreja. Tem igreja, tem liderança muito bem preparada, tem visão correta, já consegue perceber o que aquele candidato precisa, né? Porque depende muito, porque você tem, vamos dizer assim, você tem um preparo geral e depois o mais específico. Muitos candidatos começam com um preparo geral sem ainda ter um discernimento, uma convicção que fará lá na frente, né? Então, junto com a liderança, tem que andar junto. Então, que preparo que você precisa? E vai variar muito de pessoa para pessoa, depende. Essa pessoa cresceu numa família saudável, ela teve um bom ensino bíblico em casa, ela vem de uma igreja muito séria, muito bíblica, quando se converteu. Então, o preparo tem uma série de variações dependendo do candidato. Do candidato. E hoje em dia, ainda mais com essa pandemia, né, está bombando cada vez mais coisas online, né, tudo mais. Mas o que eu diria é que qualquer tipo de preparo, seja residente, seja online, eu acredito que é preciso ter esse tripé no preparo, que é o candidato, a igreja e a instituição, né, trabalhando juntos, né? A igreja precisa entender o que aquele candidato precisa receber. Então, no caso da instituição, ela precisa ser uma instituição que esteja comprometida com a verdade bíblica e foca em 3 coisas, não tem como fugir, né? Aquele texto de Esdras que nós conhecemos, né? Esdras decidiu dedicar-se nesses 3 elementos que são ingredientes em qualquer formação, né, teológica, missiológica, o estudo, a academia. Então, ele precisa conhecer, né, conhecer a mensagem que ele vai divulgar, né? Então, o candidato tem que conhecer as Escrituras, tem que ler muito a Bíblia, refletir na Bíblia, saber fazer teologia com as Escrituras. Então, tem que estudar muito. Tem que estudar a história de missões, tem que estudar a história da igreja, tem que estudar várias outras ferramentas úteis. Tem a vida, né? O caráter, não tem do que fugir. Porque não adianta nada o missionário ir lá, ele pode ter conteúdo, mas cadê
Cadê o caráter, né? Cadê a conduta que concretiza a mensagem, que testifica a mensagem, que conquista os ouvidos e os corações dos ouvintes, né? A vida. Então, quer seja na instituição residente, quer não seja residente, mas na igreja, vai precisar ter esse cuidado, né? Quais são alguns maus hábitos, algumas deficiências no caráter, na personalidade, na história, na conduta daquela pessoa que precisam ser trabalhadas com intencionalidade, na dependência do Espírito Santo. E aí, o ministério, né, tem que ter a prática. Então, se for uma escola residente, essa escola oferece coisas práticas, de final de semana, viagem missionária, o que oferece? Né? Porque até porque o candidato, dependendo do perfil, às vezes não tem nenhuma experiência, né? Nunca fez uma viagem missionária, nunca conviveu com um ambiente transcultural. Então, eu diria que precisa ter essa experiência. Ou a instituição oferece isso, ou ela, juntamente com a igreja local ou alguma agência missionária, buscar essa experiência prática para que esse candidato possa comprovar o seu dom, comprovar as suas deficiências, o que precisa ser trabalhado ainda, comprovar suas forças, né? E as coisas acontecem. Puxa, eu não sabia que eu tinha dificuldade com isso, né? Percebeu no campo. E eu preciso trabalhar. Nossa, não sabia que eu tinha essa capacitação disso aqui, né? Então, é preciso tempo, é preciso calma e avaliar cada caso. Quanto ao tempo, isso é muito importante, né? A cultura da geração de hoje, ela quer ser muito rápida, né? Imediatista, mas não é assim, né? Transformações, maturidade levam tempo. Não é que o jovem mais novo não pode, já está fazendo, mas está fazendo num certo limite, numa certa dimensão que ainda é preparo. É como cortar uma árvore, né? O jovem, vamos cortar a árvore, mas o mais experiente vai parar, deixa eu ver se o cabo está bem encaixado, deixa eu afiar bem o machado, vou cortar melhor, vou cortar até mais rápido. Né? Então, esse tempo de afiar as ferramentas é o tempo do preparo. Por exemplo, você falou da faculdade, posso entrar nisso? Rapidamente. Então, rapidamente. Então, depende do campo, porque às vezes são 3, 4 anos de treinamento teológico, missiológico, prático, caráter, depois mais 1 ano ou 2 de treinamento na área, qual é o povo específico que vai trabalhar, que tipo de cultura, região. Eu preciso fazer um curso de linguística, eu preciso fazer um curso de islamismo, eu preciso, o que eu preciso, né? E dependendo, precisa de um curso de faculdade. Agora, a faculdade, o curso de uma faculdade não pode ser uma muleta. Se não der certo o ministério, eu tenho a faculdade. Não, essa é uma visão errada, tem que ser uma visão integrada. O conhecimento da faculdade, o recurso daquele conhecimento deve ser útil para o campo. E, às vezes, dependendo do campo em que se vá, você precisa ir com uma profissão, com um diploma, né? Eu sou pedagogo, eu sou educador físico, eu sou contador, eu sou o que lá, né? Qualquer coisa que é útil. Hoje em dia, em muitos campos, você ir como missionário tradicional coloca muitos limites para você, muitas barreiras para você. Mas você vai como sua profissão, né? Você é crente, você é salvo no Senhor Jesus e você vai frutificar o dom que Deus te deu onde você estiver. Então, você vai com a sua profissão, tentando se estabelecer ali, tentando qual é o negócio que você vai abrir, ou qual empresa que você vai se associar e trabalhar, e você vai com a intenção de fazer discípulos. Ou podemos entrar aqui
Business as Mission, Business for Transformation, que aí é um desafio ainda maior, né, de você montar uma empresa para contratar pessoas e ajudá-las no seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que evangeliza, discipula. Então, tem muitos desdobramentos aí, mas é urgente a obra, mas é preciso ter calma. É preciso ter... O próprio Jesus, que é um professor excelente, não pegou os discípulos assim, ó, semana intensiva, semana que vem vocês já estão indo. Quantas lições, quantas experiências, e parece que eles não aprendiam, até finalmente, e próprio Pedro, né, já batizado no Espírito Santo, já com a presença do Espírito Santo, ainda, né, algumas, Deus tratando com ele para falar aos gentios e tudo mais, então o processo continua, né? Por cima, então, é muito complicado você querer fazer isso em meses, né? Eu acho que até mesmo fazer todo o treinamento em meses, por exemplo. Quanto mais cultural for, mais vai demandar um tempo, né, de preparo, né? Aí vai ter coisa de tradução de Bíblia, um novo idioma, estudar antropologia. Então, acho que também depende muito também do campo, né? Eu acho que interfere. Agora, não há nenhum problema o jovem fala assim, não, peraí, antes de eu entrar de cabeça nisso, deixa eu ter uma experiência de curto prazo, 6 meses, né? Quando eu era aluno, missionário de carreira vou morrer, né? Isso é o longo prazo, né? Hoje em dia, longo prazo é 2 anos. Curto prazo é 3 meses, 2 meses. Mas assim, então não há nenhum problema um jovem falar assim, puxa vida, existe alguma oportunidade de gente séria, né? Tá brincando, que eu vou ter uma experiência curta, um taste, né? Uma experiência rápida, sentir, aí eu volto, procuro mais preparo para então ir de maneira mais duradoura. E aí, nesse preparo para ir 3 meses, às vezes tem, né? 1 mês de treinamento, semanas. Então não tem problema. O que é problemático é alguém pensar que vai poder ir ao campo e durar muito tempo e com uma vida frutífera, uma família saudável, se é casado, ou uma vida de solteiro saudável, etc. Um ministério saudável com preparo curto, rápido. Então, agora vamos para fechar, então, um pouquinho do sustento. Como funciona, né? Deixar tudo e pedir dinheiro, que é a verdade, né? Para outras pessoas. Como fazer isso? É isso mesmo? O missionário tem que viver realmente da oferta da igreja, de familiares. Como é viver de ofertas? E quais são as dificuldades? Quais são os desafios de se viver de ofertas de outras pessoas? Esse é um assunto muito importante e talvez vai ter diferenças, né? Cada um vai ter que ter a sua convicção sobre algumas práticas, né? Algumas posturas. Vou pular o Antigo Testamento, né? Os levitas, sacerdotes, que recebiam do povo de Deus o seu sustento. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina claramente que aqueles que se afadigam no trabalho, né? Que aqueles que se dedicam a estudar e a ensinar a palavra são dignos de receber o seu sustento. A Bíblia ensina que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, não é errado, não é desvio bíblico você ser sustentado, entre aspas, pelo Evangelho, ou seja, por aqueles, a igreja que envia ou a igreja que você ministra, poder sustentar, né? Lá em 3 João, deixa isso muito claro, de ajudar, de enviar, de investir com dignidade aqueles que estão levando a palavra de Deus, né? Oferecer hospitalidade, encaminhar. O versículo 6, 3 João, diz que você fará bem se os
encaminhar os itinerantes, os obreiros, os missionários. Se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios ou dos não-judeus. Ou seja, Paulo, né, também fala, em 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala, nós também não merecemos receber o nosso sustento, né? Ele fala assim, né? Quem serve como soldado à própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite, né? Ou seja, dizendo, nós, Paulo, Barnabé, outros, é digno, é um direito desfrutar do sustento daqueles a quem ministramos ou da igreja ou das igrejas enviadoras, né? Agora, o que a gente percebe? Então, eu vou colocar duas questões aqui. Então, primeiro, é que a igreja que entende o vocacionado e vai enviar, ela precisa entender também a sua responsabilidade de sustentar. Infelizmente, né, nem sempre o missionário enviado recebe a mesma atenção no sustento do que os obreiros que ficam. Isso, biblicamente, não é o adequado, né? Mas eu não, raramente a gente vai ver o missionário no campo que recebe o mesmo cuidado e sustento que o pastor local. Às vezes é bem inferior, ou às vezes o pastor também, já vi pastores que às vezes diminuem o seu sustento para não deixar de socorrer o missionário. Hoje em dia, o que eu percebo é que dificilmente uma igreja enviadora vai ter condição de sustentar o seu missionário. Então, o ideal seria a igreja, junto com o missionário, buscar as parcerias. Mas isso também é muito raro hoje em dia. O que acontece é que os missionários têm que sair a campo, né? Quando você tem cabelo branco e 20 anos de ministério, algumas coisas ficam mais fáceis, a gente já conhece mais gente. Mas os mais jovens não é fácil. Quem te conhece, né? O que você tem para apresentar? As pessoas olham, quem é esse fulano, né? Então, aí a igreja enviadora precisa dar o respaldo. O pastor, se for um pastor ainda respeitável, né? Alguém de confiança, trazer essa reputação, ajudar o jovem candidato a ir atrás de igrejas e pessoas para divulgar e captar recursos. Alguns não gostam disso, alguns acham que é errado eu partilhar o ministério com alguém e pedir sustento. Mas, na verdade, eu entendo que eu não estou pedindo dinheiro para mim. Eu vou apresentar uma visão missionária, uma visão de ministério, e as pessoas vão entender porque, biblicamente, cada pessoa crente não é dona dos seus próprios recursos, né? Deus é o doador e eu sou um despenseiro, eu sou um administrador desse recurso, então a pessoa vai convidar aquele crente a entender que os recursos não são dela e que ela deve investir. E aí, claro, você e o ministério que você representa são de confiança? Faz sentido? E aí, às vezes, vem os gostos pessoais. Eu gosto tanto do ministério com criança, eu gosto tanto do ministério com indígenas, eu gosto tanto do ministério. Aí vem as preferências, né, de cada um. Mas o segundo, o segundo aspecto, Gerson, e aí eu acho que isso tende a crescer, uma tendência, é você trabalhar. É você. Eu sei que dependendo do contexto, não dá, né? Você está entre os indígenas, você está lá numa selva, num povo, você não tem tempo, você não tem como, você não tem como trabalhar. Ou, peraí, será que eu posso ir como professor, como professora, como enfermeira? Será? Pelo governo, né? Será que dá? Às vezes não dá. Então, dependendo do campo, eu acho que tende a
a você manter essas duas realidades que estão integradas, não separadas. E, na Porque, verdade, dependendo do é até melhor que você vá com a sua profissão, né? então, mas assim, mas de novo, com a intenção missionária, com as qualificações, com o treinamento bíblico, teológico, missiológico, prático e com respaldo da igreja. Aí que é difícil, porque nem todas as igrejas entendem que alguém que vá desta maneira é, é tão igual quanto aquele que vai de maneira tradicional, né? Então, de novo, tem igrejas e tem pessoas que ainda botam o missionário como herói, né? Um outro patamar. E aí aquele que, não, eu vou com a minha profissão, mas eu vou com o mesmo propósito. Eu vou pregar o evangelho, vou plantar, vou convidar pessoas para estudar a Bíblia, vou discipular, vou fazer o ministério. Aliás, quem tem um dom, Gerson, não importa onde esteja, vai Sim, aplicar o dom. É muito interessante, nós estamos nessa fase aqui agora, cara, é natural, daqui a pouco nós estamos discipulando, nós estamos treinando, nós estamos ensinando, porque é o dom. Né? A Johanna, por exemplo, minha esposa, já está discipulando um monte de mulher, o que ela fazia aí, e se for, então, ou seja, é dom. Agora, o sustento, então, eu creio que as igrejas, muitas igrejas, ou elas estão sobrecarregadas, ou elas querem manter uma estrutura muito cara, que não sobra recurso para investir em missões. Então, se a pessoa realmente tem a convicção, então se prepara. Adquira uma ferramenta, seja ela qual for, uma profissão, né, uma habilidade, que te ajude a levantar recursos para a manutenção da sua vida. Claro, você vai precisar ter uma vida mais simples, né? Uma vida bem administrar muito bem os recursos. Agora, o ideal seria algo híbrido, né? Você levanta o seu recurso, você está trabalhando, mas também aquela igreja enviadora está lhe ajudando um pouquinho, de repente alguma outra parceria, de repente algum crente envia uma oferta. É o que Paulo fazia. E às vezes Paulo estava trabalhando, chegou a oferta, ele podia parar um pouquinho a tenda, focar ali na pregação, no ministério, né? Faltou, vamos trabalhar. Então essa flexibilidade é muito importante. Hoje, ah, com muita, quase 100%, eu faria uma faculdade se eu tivesse 20 e poucos anos. Sem dúvida. Eu iria adquirir alguma ferramenta com sabedoria, escolher bem o curso, onde as motivações, não como cabide, não como muleta, mas como ferramenta, diferente. Ah, se não der certo. uhum, Não, 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 não. Eu estou agregando uma ferramenta para o desempenho do ministério. Então, aí, por exemplo, né, o IMPV, que tem essa ótima oportunidade da Unicesumar, essa parceria, eu espero que essa parceria dure décadas, né? Aproveita quem é aluno, ou quem vem para o MPV e outras escolas, né, se tiver essa parceria, ou antes, ou depois, ou durante, mas eu acho que vai ser muito útil. perfeito. Richard, eu acho que é isso. Que pena, né? Podíamos conversar mais. Quero agradecer muito. Eu sei que talvez o pessoal que entrou agora deve estar achando estranho, né? Mas é porque nós já conversamos uma hora atrás, e a gente parou o vídeo e começou de novo, né? Então a gente só pegou essa parte aqui para finalizar, a parte do sustento. Então, se você quer ouvir mais sobre a nossa live, ela já vai ficar salva nos stories aqui. Mas depois vamos pegar as duas lives, vamos juntar, vamos fazer uma edição bem legal e vamos colocar no YouTube, tá? Então, se você... erradas, corrige. Toda heresia, não é brincadeira. Mas, então, se você não achar aqui no Instagram, provavelmente a gente vai estar colocado no YouTube também com a edição. Mas, Richard, eu quero agradecer muito. É muito bom falar com você de novo. Acho que a gente conseguiu construir uma amizade bem legal.
umas viagens aí. Espero que você tenha, esteja comendo bastante pipoca com café, no qual você é viciado, né? É isso mesmo. Deus abençoe a sua família. Sempre quando vejo alguma notícia, alguma foto, oro por vocês, né? Principalmente por esse período. E eu quero logo que vocês entrem no avião, partam para a Europa e comecem a desenvolver o trabalho lá. Então, muito obrigado pela sua disposição. Um abraço para a Johanna, para os seus filhos, né? E é isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez pela disposição. Gerson, muito obrigado por me convidar. Me senti muito honrado, privilégio para mim. E o meu desejo sempre é que eu pudesse ser útil para Deus, para os meus irmãos. Eis-me aqui, né? E agradeço muito o carinho de vocês e sinto saudade das pessoas e do lugar que Deus nos deixou viver por um bom tempo. Um forte abraço para você e para a Natália. E para os irmãos todos aí. Beleza, gente. Até mais. Deus abençoe. Essa foi a nossa live do IMPV. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.